perguntou o que diferencia um verdadeiro profissional de um amador? Será que é realmente ter um diploma numa faculdade renomada, vários níveis de cursos e graduação, e especializações e idiomas e experiência internacional? Afinal, não é isso que os RHs andam pedindo por aí? Mas será que isso realmente faz das pessoas bons profissionais? Bom, no vídeo de hoje nós vamos analisar aqui o filme Erin Brockovich, uma mulher de talento que vai nos ensinar o que é ser uma verdadeira profissional. Então vem comigo, mas antes eu já peço para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu sou Jocasta Maciel e você está na nossa série Grandes Filmes Trazem Grandes Lições. Erin Brockovich é um filme lançado em 2000, baseado em fatos reais, que foi vivido aí pela atriz Julia Roberts no papel principal de Erin e acabou levando o Oscar, inclusive, por essa belíssima atuação aqui. E o filme ele conta a história de Erin, que é uma mulher que já se divorciou 2 vezes e tem 3 filhos para cuidar. Ela vai buscar empregos, mas não consegue nada, justamente por ser mãe e por não ter nada formal, como ela se vestia, como ela se portava. Então ela não tinha os requisitos que o RH pedia e sempre era ali ignorada e não conseguia, empregos, não conseguia se sustentar. Mas tudo que é ruim pode piorar. Em uma das vezes que ela vai fazer uma entrevista, após receber um não, ela acaba saindo e quando ela atravessa o sinal, acaba sofrendo um acidente, porque um médico ultrapassa o sinal vermelho e bate nela. E aí ela resolve procurar então um advogado para poder resolver essa situação, vai a júri e mesmo assim ela perde o caso. Então ela se vê ali desempregada, sem dinheiro e ainda tendo que lidar com um acidente, porque ela ficou toda quebrada e mesmo assim não tem o que fazer, porque além disso, ela tinha que pagar por esse tratamento do acidente. Então imagina essa situação, que horrível, tendo 3 filhos para cuidar e sem ajuda nenhum dos ex-maridos. Diante disso tudo, Erin começa a ligar desesperada todos os dias para o escritório de advocacia para tentar ali reverter esse processo e ver se ganha de novo o caso e tem esse dinheiro para poder se sustentar e sustentar os filhos. Mas acaba que ninguém atende ela e ela tem então uma ideia e ela pensa: bom, já que ninguém está me atendendo é porque eles precisam de uma secretária. Então ela vai até lá e fala para eles e quase implora, na verdade, para o cara ali dar um emprego para ela, o advogado que ela tinha contratado e que perdeu o caso dela. E aí eles contratam ela e tudo mais, ela não sabe a princípio muita coisa sobre esse escritório de advocacia, não entende, e ela tem ali uma identidade visual só dela. Ela gosta de roupas curtas, de decote, de salto alto, e ela é muito direta no jeito de se portar diante das pessoas. Ela fala, não tem papas na língua. Esse é o perfil da Erin. E aí, quando o advogado pede para ela abrir um processo novo, ela não entende muito bem o porquê que ali tem exames médicos de saúde, num processo que é de venda de casa. E aí ela começa a ficar pensando, sei lá por que isso tá aqui, eu não sei. Ela tenta procurar ajuda aí dos seus colegas de trabalho, mas as pessoas, ninguém quer ajudar ela, justamente porque não gostam do visual dela, do estilo dela, e acham que ela tá ali à toa só porque o cara quis contratar ela, sei lá, porque ela fez alguma coisa pra ele, mas não é isso. Então, assim, o pessoal julga ela pelo jeito que ela se veste. Então ela resolve procurar sozinha entender sobre aquilo. Nisso, Erin vai até a propriedade da família Jancy para averiguar o porquê desses exames de saúde. E chegando lá, ela descobre que a indústria PGE, que é de gás e eletricidade, tinha oferecido um valor para os Jancy para comprar aquela propriedade, mesmo não estando à venda. E que além disso, fez os exames neles de graça e ainda deu palestras sobre os benefícios do cromo na água. E aí Erin acha isso meio esquisito e ainda descobre que essa família está com câncer e ela fica com uma pulga atrás da orelha e vai atrás pesquisar que diacho que é
crômio na água, se isso é realmente bom ou não. Ela vai até uma universidade e descobre ali que, na verdade, aquela água estava contaminada, era com crômio 6, um componente altamente tóxico e que provavelmente foi o que aconteceu ali, a causa de ter dado o câncer nessas pessoas. Só que aí a Erin acaba levando uma semana para poder pesquisar tudo isso e recolher esses dados. E quando ela chega na semana seguinte no trabalho, o advogado dela acha que ela faltou esse tempo todo, mesmo tendo liberado ela para poder fazer essa pesquisa, e aí demite ela do nada porque achava que ela era uma vagabunda qualquer que não estava indo trabalhar, e nem dá tempo dela explicar todas as análises que conseguiu e aquele caso inteiro. Então ela acaba indo para casa, se contenta com aquilo, infelizmente fica indignada e procura novos empregos. Só que nas semanas seguintes, ali acaba que o professor da universidade liga para o advogado dizendo os malefícios ali do crômio hexavalente. E ele percebe então que a Erin sim tinha trabalhado naquela semana e tinha recolhido alguma coisa que seria importante. Fica inculcado sobre aquilo e resolve ir até a casa dela para poder descobrir os fatos que ela encontrou. Aí ela explica tudo para ele e ele descobre que o caso é realmente mais grave e dá para ela ali a carta aberta para ela continuar nesse caso e readmite ela no emprego. Então a Erin, ela faz de tudo para poder reunir provas e ir procurando, cavando mais a fundo o que realmente aconteceu. Ela passa mais tempo no trabalho, fica horas e horas trabalhando, leva o trabalho para casa, começa a estudar sobre aquilo. Ela conta aí com a ajuda de um vizinho que resolve colocar ali a mão na massa para poder cuidar dos filhos dela enquanto ela trabalha. E aí, o que acontece? Ela reúne tantas provas que ela encontra 600 casos muito parecidos dos Jensen, que a indústria PGE ali tinha comprado a propriedade ou oferecido dinheiro para comprar essas propriedades, e essas pessoas, a maioria delas, ou os filhos delas, estavam com câncer também devido ao crômio 6 na água. O caso então vira gigantesco, tão grande que o próprio escritório da Erin não tinha condições de levar à frente, porque era um caso muito grande mesmo. O advogado resolve então ali dividir, fazer uma parceria com outro escritório, e quando isso acontece, ali a Erin, ela é meio que colocada de lado só porque ela não tem um diploma, né? Só porque ela não é formada, não é advogada, não é nada disso. E sendo que foi ela que cavou tudo, que descobriu tudo, tem todos os dados e recolheu todas as provas, sabe? De todas as histórias, fez todos os testes na água e recolheu tudo para poder dar certo, e mesmo assim ela é abandonada de lado. Ela fica indignada, com razão. Chega até um momento que uma das advogadas desse novo escritório começa a questionar o trabalho da Erin, diz que ela não recolheu fatos suficientes, não tinha o telefone de todo mundo, e aí a Erin dá uma aula do que é ser profissional e questiona a mulher e diz: olha, você pode perguntar qualquer coisa que eu sei de cor. E ela sabia mesmo, e acaba com a mulher ali naquele momento, tipo assim, meu, eu sei muito mais do que você que estudou isso tudo, porque fui eu que fiz isso daqui. E ela lembra de cor, de salteado, todo o número das pessoas, o nome, toda a situação, onde que morava, o endereço, realmente uma coisa muito profissional. Depois disso tudo, a Erin ainda consegue reunir em 2 dias mais de 150 assinaturas que estava faltando para poder eles concluir o processo, para poder chegar nesse nível que essa advogada não tinha conseguido nada, né? E ela consegue tudo isso em 2 dias, dando uma aula para essas pessoas de como que ela conseguiu, e mesmo ele julgando ela só pela aparência. Depois disso tudo, o namorado de Erin, que era o seu vizinho, né, que estava cuidando das crianças, acha que ela tá trabalhando demais, que não tem tempo para ele, e dá um ultimato para ela: olha, ou você larga esse emprego, ou não vou ficar mais aqui com você, porque você trabalha demais, não tem tempo aqui, não sei o que. E aí a Erin fala assim: olha, meu filho, essa é a primeira vez na vida que eu me sinto útil, é a primeira vez na vida que eu fiz um trabalho digno, que as pessoas confiam em mim. Então, se for para poder largar isso para ficar com homem, eu vou ficar com homem nenhum, entendeu? Porque eu sou muito mais do que isso. Ela já tinha, né, se relacionado 2 vezes com 2 casamentos fracassados e não ia trocar a vida profissional, que finalmente ela conseguiu se dar bem em alguma coisa, se profissionalizar mesmo não tendo nenhum diploma, indo a fundo e ajudando outras pessoas
ali a descobrir um marco na história, né? Um marco na vida dessas pessoas que estavam morrendo justamente por estar se intoxicando com crômio por causa de uma indústria que estava ali perto da casa deles. Então ela falou, olha, minha vida é muito mais que isso, se você quiser, arruma suas coisas e vai embora. E ele vai. E aí a Erin se vê tendo que cuidar dos 3 filhos sozinha e ainda concluir esse trabalho. E ela consegue tirar isso de letra. Leva as crianças pro trabalho, leva as crianças junto da entrevista que ela precisa fazer com as pessoas. E mesmo assim dá conta de tudo, cuida das crianças, cuida do trabalho e cuida dela. No final das contas, Erin, uma mulher sem diploma, sendo assistente ali de advocacia, que não sabia nada a princípio de advocacia, ali com roupas consideradas vulgares, com um linguajar considerado inapropriado, com uma performance que as pessoas não acreditavam nela, que mesmo assim era fracassada diante da sociedade, uma pessoa que as pessoas não consideravam nada formal e ainda criticava e julgava só de olhar ela, conseguiu um marco na história dos Estados Unidos. Ela conseguiu o valor de 333 milhões para essas famílias e foi até hoje o valor mais bem pago da história em um processo contra uma indústria, né, tão grande assim, um processo enorme. E a Erin levou 2,5 milhões de reais para casa depois de conseguir aí fazer esse trabalho, provando que diploma não faz ninguém. E ainda assim conseguiu criar os 3 filhos dela. Então, assim, um nível de profissionalismo, a dedicação que essa mulher teve aqui é um exemplo para todo mundo que essa história é verdadeira. A Erin está viva até hoje, continua trabalhando em prol de conseguir, né, encontrar outros desvios de indústria, em prol do meio ambiente, da vida e da saúde das pessoas. E ela conseguiu, é claro, esse valor para tratar aí essas pessoas que, pelo menos no final das suas vidas, né, porque a maioria estava com câncer, ter uma vida digna, mesmo que seja por pouco tempo. E claro, né, deixar o dinheiro também para a família, para os filhos que ali iriam conviver com aquilo, com as consequências de ter se intoxicado com crômio hexavalente. Ass offer. I want you to think real hard about what your spine is worth, Mr. Walker. Or what you might expect someone to pay you for your uterus, Miss Sanchez. Then you take out your calculator and you multiply that number by 100. Anything less than that is a waste of our time. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from Well and Hinkley. Erin não lutou somente por aquelas famílias, ela lutou por um sistema mais justo que até hoje é tão machista, né, contra as mulheres aí, que é tão difícil de mulheres já mães conseguirem emprego. Ela ali dá um banho nisso, luta contra esse sistema, luta contra o preconceito de outras mulheres, inclusive, que ela teve ali durante, né, a sua carreira, porque julgavam ela pelo que ela era, pelo jeito dela ou pela maneira de se vestir. Lutou também contra essa visão que as pessoas têm sobre mães, que às vezes que mães que trabalham não cuidam bem dos seus filhos, e lutou contra si próprio, que muitas vezes que ela pensou em desistir, ela viu que aquele trabalho dela era muito maior do que apenas ela mesma, né? Você tem um pouco de compaixão pelo outro. Ela ajudou a salvar vidas, ela ajudou ali a indústria a parar de fazer isso com as pessoas, porque a princípio eles queriam só comprar ali os lotes, sabe, e deixar pra lá, tipo, morram e foi isso, porque se ninguém descobrisse ia estar lá até hoje. Realmente mudou a vida dessas pessoas, do meio ambiente também, se você for parar pra pensar, porque a água estava contaminada no solo e tudo. Então o meio ambiente também é afetado em relação a isso. E lutou também para o relacionamento dela, porque depois ela consegue voltar com esse vizinho e explica para ele, olha, meu filho, é desse jeito aqui, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho que me dedicar a ele, e essa é a vida, essa é a realidade. Se você quer ficar comigo, então você vai ter que me ajudar com isso. E ele começa a entender que o relacionamento dela dá certo. E a gente percebe que sim, foi uma luta constante. É uma pessoa que realmente deu tudo de si, não só na vida profissional, mas também nos relacionamentos aqui. E mesmo sendo considerada uma pessoa ali muito direta, muito objetiva, que se fosse colocar em outras palavras ali, ia dizer de sangue forte, de personalidade forte ou algo do tipo, sabe? Então a Erin é um exemplo de profissional. E aí eu questiono, o que a gente fica buscando tanta coisa em currículo? Por que disso? Não sei.
E o que tudo isso nos ensina é que nós temos que buscar ali nossa própria maneira de lutar contra o sistema, prejudicando a gente. Tem que cavar, tem que ir mais a fundo, tem que acreditar em nós mesmos, tem que ser a nossa personalidade, o jeito que a gente é e ser o melhor naquilo e buscar tentar ser o melhor nisso e não fingir ser quem a gente não é, não fingir aparência só para poder tentar impressionar a RH ou ficar indo ali tentando puxar o tapete do outro ou sendo indicado por fulaninho de tal porque é primo, é um parente, é não sei o que, mas sim lutar por um sistema mais justo, né? E é claro, lutar para que a gente consiga o nosso papel no mundo, nosso lugar no mundo, não só no lado profissional, mas como pessoa também, como a própria Erin ali procurou o seu lugar, procurou e encontrou e soube cuidar dos seus filhos, soube ali administrar toda a sua carreira, lutou pelo que ela queria e conseguiu não só salvar a vida dessas pessoas, como salvar a própria vida, digamos assim, porque realmente foi algo que ela fez magnífico e um exemplo de profissional, né? Um exemplo para todos nós. Lute pelas suas conquistas, lute pelo seu trabalho, faça, né, o seu melhor, cave a fundo, independente se você tem um diploma ou não, independente se as pessoas acham que você é de tal jeito ou de tal jeito que você não serve para aquilo, simplesmente porque o seu jeito não é o suficiente para aquele sistema. Luta contra o sistema, tá? Luta porque, preconceito, racismo, a gente vê que tem um monte por aí, tem um monte, e a gente precisa assim buscar por justiça, a gente precisa assim procurar o nosso lugar no mundo e tentar, olha, não é dessa maneira, tem que ser objetivo mesmo e procurar, né? Porque a gente sabe que se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente. É verdade. Hoje, além de técnica jurídica, a Erin é também ativista ambiental e continua lutando pelo direito das pessoas, continua procurando aí empresas que ficam alterando coisas ou escondendo coisas para poder, né, fingir que tá tudo bem, mas não tá. Então, ela continua lidando com isso e com certeza deve ser uma pessoa muito realizada na vida pelo bom profissional que se tornou. E aí, você se considera um bom profissional? Me conta aqui nos comentários. E se você já assistiu esse filme também, o que você achou dele? Se você gostou, se você tirou alguma lição que eu não falei aqui também, porque eu acho que a maior lição desse filme é de passar para nós como nós temos que correr atrás dos nossos objetivos e não ficar esperando cair do céu ou achar que só por ter um diploma ou alguma coisa aquilo vai nos favorecer. E sim buscar por justiça, buscar por nosso lugar no mundo, buscar pela nossa posição e que sim, independente do que falam sobre nós, independente da maneira como a gente é como pessoa, a gente pode nos tornar bons profissionais e a gente não precisa ficar se encaixando em padrões que a indústria ou que o RH pede ou que fulano de tal acha que é melhor, porque cada um é cada um e todo mundo, com certeza, quando dá o melhor de si, é um bom profissional. Dê o seu melhor, faça o melhor por si mesmo e lute contra o sistema. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like aqui embaixo. Muito obrigada por assistir até aqui. Talvez você goste desses outros vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!